Olá, eu sou Janene Spolidoro, especialista em neuroeducação e profissional da área de elaboração de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai explorar um pouquinho uma atividade do conto Cinderela. Antes de explorar, gente, eu vou começar a compartilhar a tela com vocês, porque às vezes quando eu faço compartilhamento, ele não aparece da primeira vez. Então eu já vou compartilhar a tela para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa atividade. Eu escolhi a atividade As Meia-Irmãs de Cinderela. Eu poderia ter escolhido outra, mas eu achei que essa atividade seria bem bacana, porque ela vai trazer aí algumas coisas invisíveis que elas vão fazer toda a diferença aí na aprendizagem do seu aluno. Antes de começar com tudo, eu gostaria de lembrar que nós temos aí vários públicos e várias redes, né? Então, o Grupo Expolidório de Educação ele vai ser formado pelo Janaína Expolidório, que a gente vende materiais didáticos prontos, são mais de 2.000 materiais que tem lá no site da loja. E o Instagram é Janaína Expolidório, naturalmente. A gente tem a Fada Alfabeta, que é uma marca registrada nossa para alfabetização. A Fada Alfabeta, gente, já que você está assistindo este vídeo da Cinderela de alfabetização, nada melhor do que você já se inscrever na Fada Alfabeta, porque lá no canal da Fada Alfabeta, a gente tem vídeos prontos para vocês utilizarem em sala de aula. Então, vai ter vídeo de parlendas, vai ter vídeo de enigmas, vídeos de cantigas e vão ter alguns materiais de brinde da Fada para você conhecer um pouquinho melhor esse universo. Então, depois que você assistiu o meu vídeo, corre lá no YouTube da Fada, se inscreve, aproveita e já começa a seguir o Instagram, porque essa semana mesmo teve um material gratuito aí que a gente estava entregando da Fada, então vale super a pena aí para você que é da área de alfabetização. A gente tem o Expolidório Neuroeducação para quem quer se aprofundar mais na área educacional, compreender melhor como que aprende o cérebro, como que o cérebro aprende, para você poder ensinar melhor. E nós temos a parte de elaboração de material didático, que é um tiquinho desse vídeo aqui, porque se eu não tivesse formação nessa área, eu não conseguiria explicar o que tem por trás da atividade, que vai fazer toda a diferença na sua sala de aula. Aliás, se você tem interesse em participar da nossa turma de elaboração didática de 2023, entre em contato com a Cirlei, vou deixar o contato dela aqui embaixo do vídeo, porque a gente está abrindo turma nova, é uma turma por ano, gente, então não pode perder essa oportunidade. Nesse curso, ele vai ser o único do Brasil que vai fornecer uma formação ainda em engenharia pedagógica, que é o que eu vou trazer nesse vídeo aqui para vocês entenderem melhor a atividade. Bom, eu vou utilizar uma atividade que está dentro do material Cinderela primeiro ano BNCC do site da loja, e eu vou explicar para vocês o que tem dentro desse material e o que nós vamos utilizar no Meia Irmãs de Cinderela, ok? Esse material, eles são várias páginas, que ele vai trabalhar com as letras do alfabeto, com a identificação, com a questão de memória dessas letras, quais que você consegue memorizar, quais que você ainda não consegue, aumento de repertório, que é super importante para a alfabetização. Vou trabalhar com os gêneros textuais listas, convites e cantiga. As grandezas, que, aliás, embora sejam de matemática, são um pré-requisito para a língua portuguesa. Então, super relevante aí para a questão da alfabetização também. Adições simples, e ainda problemas, segmentação, identificação silábica e quantas sílabas tem cada palavra, tudo isso vai ser trabalhado no material. Mas, para o vídeo de hoje, a gente vai trabalhar uma das atividades que tem 2 páginas, que é o Meia Irmãs de Cinderela. Ele vai tratar tanto da questão de adições simples, quanto da questão de listas. E vai trazer alguns adicionais aí que vão fazer a sua criança aprender mais facilmente, não apenas essa atividade, mas ficar craque também em outras que você pode vir a dar. Não é uma atividade rasa, mas é uma atividade prazerosa, que faz a criança ficar muito mais do que 5 minutos na atividade, o que é super importante. Aliás, eu gostaria de alertar vocês, porque com essa questão do advento da internet, a gente tem muitas atividades que você vai dar para a criança e elas duram 5, 10 minutos. Gente, essas atividades, elas são passatempo. Isso daí o pai pode dar em casa. O professor, ele tem que ter um parâmetro de poder identificar se a atividade tem qualidade ou não.
uma atividade de qualidade, ela dura muito mais do que 5, 10 minutos. Ela faz o aluno ficar entretido, o aluno prestar atenção, e daí você faz um trabalho com o cérebro ali da criança durante a atividade, que faz com que ela se engaje, ou seja, que ela realmente aprenda. Então, nada de atividades de 5, 10 minutos, que para dar isso a gente dá em casa, né? Não precisa da escola. Vamos lá. Aqui a gente tem o nome As Meia-Irmãs Bagunceiras, porque as irmãs da Cinderela, que são a Drizella e a Anastácia, elas fizeram uma bagunça, gente, nas coisas que elas tinham. Então, o que eu faço aqui? Antes de começar a atividade, eu já boto ordem na coisa. Eu vou contar quais são as cores favoritas da Drizella e da Anastácia, para que a criança crie uma delimitação de cor com legenda. Então, eu estou contando uma história, que é um storytelling. Eu estou trazendo uma questão de organização, que eu estou ensinando a criança a estudar com cores, com legendas. Eu trago um parâmetro para atenção, então, a partir do momento que ela pinta as molduras dos quadros da Drizella e da Anastácia, eu estou trazendo atenção para essas duas cores que ela vai eleger. E eu estou criando alguns limites. Então, eu estou restringindo ali, eu estou trazendo controle inibitório para a atividade. Daí, para ajudar a Cinderela com a tarefa dela, porque, claro, como a gente sabe, as meia-irmãs da Cinderela não são desse planeta, né? Elas são muito ruins e elas fazem a maior bagunça para depois a Cinderela ter mais trabalho. Então, o que acontece? A Cinderela vai ter que arrumar a bagunça que elas fizeram. Só que ela não lembra de quem é cada objeto. E a criança vai ajudar nessa tarefa aí, fazendo o seguinte: ela vai resolver essas continhas, e as continhas que derem mais de 10, elas vão contornar o quadrinho de verde. Os que derem menos que 10 vão contornar o quadrinho de rosa. Aqui a gente tem a Drizella que gostava de verde e a Anastácia que gostava de rosa. Então, lembra que eu falei que tem o parâmetro de cores? A criança vai pintar ali de verde e de rosa e depois vai utilizar essas cores para poder classificar quais são os objetos da Drizella e quais são de Anastácia, mas ela tem que descobrir isso. Olha quantos processos mentais, gente, eu utilizo aqui. Não tem como a criança fazer isso em 5 minutos. E tem a parte ainda da coordenação fina, que ela vai passar em cima da linha. Então, eu dou um auxílio nessa parte também de desenvolvimento motor. Então, aqui, quando eu peço para ela resultados maiores e menores e coloco uma regra para cor, eu faço uma relação com a legenda, que foi lá das molduras. Eu tenho um segundo parâmetro de atenção, né? Então, qual que é a quantidade que vai dar, se é maior ou menor que 10. E eu vou contextualizar, eu vou dar continuidade nesse storytelling. Bem legal, né? Bom, na segunda página, lembra que eu falei que tem 2 páginas? A gente vai fazer o seguinte: eles vão terminar a atividade e agora que terminou, eu vou causar uma interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, para quem não está habituado a esse termo, é quando eu pego, por exemplo, 2 matérias e eu junto. Até o momento ali, eu estava usando a matemática em adições simples e uma parte de raciocínio. Agora, eu vou entrar com língua portuguesa em listas. Então, eu faço uma interdisciplinaridade dentro do contexto ali da história da Cinderela. Olha que bacana. Nessa interdisciplinaridade, eu vou ter um incentivo à leitura, porque olha o que acontece. Eu tenho aqui os nomes das figuras que tem na atividade anterior, né? Então, o que acontece aqui? Eu reduzo as possibilidades de leitura da criança, não vai ficar cansativo, porque ela já sabe quais são as palavras que ela vai esperar. Ela tem as figuras, ela só tem que associar as palavras para poder ler mais facilmente. A gente tem a escrita de listas e a gente tem um closure, que é uma finalização da tarefa, a conclusão. Eu consigo ter uma tarefa, então, com começo, meio e fim, que é super importante. Não são aquelas tarefas soltas que não trazem aprendizagem. Se tem uma coisa que eu aprendi na neurociência, é que quando a gente faz os neurônios serem criados juntos, eles se conectam com mais força. Então, aqui nessa atividade, eu estou conseguindo juntar os neurônios de uma forma extraordinária, que vai fazer com que a criança tenha um aumento de aprendizagem, né?
Então, essa atividade, ela tem começo, meio e fim. Ela vai seguir uma linha de raciocínio dentro da sequenciada. Então, lá na sequência da Cinderela que eu mostrei para vocês, a atividade que vem antes e a que vem depois são associadas a esta. Então, eu consigo manter os neurônios acesos, né? E a gente vai recrutar o pensamento e a atenção, levando em consideração a aprendizagem diversa. Mesmo que a criança tenha TDAH, dislexia, dificuldade de aprendizagem, ela vai ficar engajada na atividade, porque ela é feita para isso. Ela é feita para acabar com a dispersão, entende? Então vai ser super relevante. Bom, a atividade que eu trouxe para vocês hoje é essa. Eu trouxe só um pedacinho, porque a gente sabe que tem os picaretas copistas na internet. Então, os picaretas copistas não merecem ter esse material, claro. Então, eu trago um pedacinho. Se você tem interesse em adquirir a atividade, gente, eu vou deixar o link, como eu falei, aqui embaixo. E se você quiser aprender a fazer essas elaborações, como eu faço com a engenharia pedagógica, aproveita e entre em contato com a Cirlei. Nós não damos informações do curso na parte pública das redes sociais, tá? Você precisa mesmo entrar em contato com ela para poder pedir mais informações. Espero que você tenha gostado aí do conteúdo e até o nosso próximo encontro, seja ao vivo ou gravado. Bons estudos para você e boa aula!